Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. Está no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos, né? Depois do livro de Esdras. Neemias capítulo 4, versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha o que, irmãos? O que o povo tinha? Ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e todo o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Os que tocavam a trombeta estava junto de mim. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa noite, Pai, como fizemos hoje pela manhã, percorrer a Tua palavra, mas precisamos, Pai, que o Teu Espírito seja o nosso guia nessa viagem, e que ao ouvir falar da Tua palavra, a palavra não seja apenas a letra fria que vai para o nosso coração, mas seja, ó Deus, a palavra viva, eficaz, a palavra que muda, a palavra rema, a palavra que transforma a nossa realidade e faz-nos mudar em posições que vão fazer com que nós estejamos estrategicamente preparados para combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Fala conosco nessa noite, Pai, fala com cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família que está aqui. E não deixe, ó Deus, que o inimigo cumpra o seu intento, mas que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas, e todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O título dessa palavra que eu dei hoje pela manhã, e estou falando com a igreja à noite, porque eu gostaria que toda a igreja ouvisse, é um alerta e orientação ao povo de Deus, e em particular aos membros da nossa igreja. Um alerta e, ao mesmo tempo, uma orientação. Queridos, nós estamos vivendo num período extremamente difícil e importante da história do planeta. Não é do Brasil, nem da nossa cidade, não. O que está acontecendo no mundo todo é, com certeza, a preparação de algo grande que está para acontecer. Só que muitas pessoas não estão percebendo isso. O que eu vou falar com vocês hoje precisa ser levado a sério, porque tem a ver com a nossa vida pessoal, tem a ver com a nossa família, tem a ver com a nossa igreja local e tem a ver com os planos que Deus tem para a sua igreja. As dificuldades, querido, que nós temos enfrentado como igreja e como filhos de Deus, de um tempo para cá, não são apenas fruto de uma crise. Tem gente que está achando que é isso. Não, a gente está enfrentando uma dificuldadezinha aí, porque o Brasil está passando por... Não, irmãos, não é isso não. Não é isso não.
Eu chego a dizer que, na verdade mesmo, a crise é só mais um ingrediente desses acontecimentos que estão varrendo não só o Brasil, mas o planeta Terra. Ontem, pela manhã, quando eu estava meditando nessa palavra, eu senti da parte de Deus uma orientação para falar com uma igreja que precisamos tomar algumas atitudes e bem práticas na nossa vida, porque nós estamos fazendo as coisas sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Porque a semelhança do que acontecia com o povo de Israel nos dias de Neemias, existe uma ação demoníaca tentando impedir o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Existe uma estratégia maligna para que aquilo que Deus quer não aconteça na sua vida. A vontade de Deus nos dias de Neemias é que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, e era o momento em que o povo de Israel estava se preparando para voltar do exílio, para cumprir aquela palavra que Deus havia dado ao profeta quando falou que 70 anos eles ficariam no exílio, mas depois eles voltariam para casa. Para o cumprimento dessa palavra era indispensável, era necessário que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos e a cidade tornasse a ser uma cidade como antes, próspera, segura, completa e preparada para rechaçar os ataques malignos e de inimigos que viviam ao seu redor. Satanás, irmãos, ele quer atingir as famílias, ele quer atingir a igreja, ele quer impedir que a obra de Deus seja feita na nossa vida. Ele não quer que isso aconteça. Nos dias, por exemplo, em que o inimigo ficou sabendo que Deus havia providenciado e ia providenciar um libertador para Israel, que estava na escravidão do Egito, Satanás colocou no coração de Faraó que matasse todos os meninos hebreus. Mas a vida de Moisés foi poupada de maneira tremenda, né, para que ele não fosse morto e os planos de Deus pudessem acontecer na vida da nação de Israel. Também nos dias de Jesus, quando começou a haver um burburinho no meio do povo de Deus sobre o cumprimento da profecia, o Messias estava por vir, o inimigo colocou no coração de Herodes um desejo de matar as crianças, os meninos, mais uma vez de todo o povo de Israel, para que através dessa matança atingisse o Messias, que estava por nascer naqueles dias, porque os sinais deram a exata certeza de que isso estava acontecendo. Queridos, hoje nós estamos numa situação muito semelhante. Por isso, muita atenção naquilo que eu vou falar nessa noite, porque assim como fiz hoje pela manhã, eu quero alertar você e a igreja e ao povo de Deus que não é só uma crise que está nos abatendo, não é só uma situação de crise que está criando desânimo, desconforto, necessidades, mas é muito mais do que isso. Pessoas, inclusive cristãos, estão sendo usados pelo diabo, sem perceber que isso está acontecendo, para uma ação do plano maligno e ardiloso contra a vontade de Deus. Eu vejo hoje pessoas que são cristãs, mas que têm no seu íntimo desejos agasalhados, né? E quando colocam esses desejos em ação, estão fazendo coisas que, ao invés de somarem para o reino, estão dividindo o reino de Deus, porque no seu egoísmo querem fazer o que querem, do jeito que querem, e dizendo que Deus falou com ele. Não, Deus falou comigo. Queridos, Deus não pode falar para causar divisão, Deus não pode falar para causar destruição de uma família, Deus não pode falar para causar problemas no seio da sua igreja, porque quando Deus fala, Ele fala de unidade, Ele fala de amor, Ele fala de perdão, Ele fala de reconciliação, Ele fala de ensino da palavra, Ele fala de conhecimento da vontade de Deus, mas nunca alguma coisa que vá produzir aquilo que a palavra de Deus condena e que não deve acontecer nas nossas vidas. Sempre quando Deus está para fazer alguma coisa, existe oposição maligna. Em Neemias, no capítulo 2, se você leu 4, volte comigo 2 páginas, e vai a Neemias, capítulo 2, versículo 10.
Olha o que aconteceu quando Neemias foi mandado a Jerusalém para a reconstrução dos muros, através de uma permissão que ele recebeu do rei Artaxerxes, né, para que isso pudesse acontecer. Diz, Neemias capítulo 2, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ou seja, eles ficaram irados, desagradados, porque alguém se levantou para dizer assim: vamos lá ajudar os filhos de Israel, porque eles estão em opróbrio, uma cidade destruída, arruinada, pessoas que estão morando lá estão com fome, com necessidade, não tem soberania, perderam a sua soberania, os inimigos entravam e saíam, roubavam, inclusive sequestravam crianças para trabalho escravo. Isso acontecia dentro da cidade de Jerusalém. Então, sempre quando tem, querido, aprenda a identificar isso. Sempre quando tem uma desgraça, tem alguém que se alimenta daquela desgraça, tem alguém que interessa aquela desgraça, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, tráfico de drogas. Quantas vidas estão sendo destruídas pelo crack, pela cocaína, pela maconha e outras drogas mais? Aí você diz: meu Deus, isso é terrível, será que não dava para todo mundo se unir e exterminar isso? Não, irmãos, porque tem gente se alimentando dessa desgraça, tem gente poderosa se alimentando dessa desgraça, tem gente no governo se alimentando dessa desgraça, tem aquelas pessoas a quem interessa essa destruição. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui, e exatamente o que acontece ainda hoje no nosso meio. Sempre haverão pessoas contrárias ao que Deus quer fazer na vida do seu povo. E esses homens tinham um trânsito no meio do povo de Israel. Sambalate, ele tinha trânsito no meio do povo de Israel, mas ele não estava sozinho, porque ele estava acompanhado aqui de um homem que a Bíblia chama de Tobias. Aí eu fui pesquisar quem era esse Tobias, o que ele fez, por que ele estava aqui nessa história. Tobias era um dos auxiliares do sumo sacerdote Eliasibe. Ele estava perto do sacerdote que cuidava da vida espiritual de Israel. Era um homem considerado entre os seus contemporâneos, um homem tido assim como uma pessoa certa, uma pessoa correta, tido como uma pessoa de Deus. Mas ele estava conspirando junto com Sambalate para que a obra que Deus queria fazer através de Neemias, ela simplesmente não acontecesse. E ninguém melhor para tentar minar a autoridade de Neemias do que alguém que estava perto do sacerdote. Ninguém melhor para contestar aquilo que Neemias queria fazer do que alguém que estava lá junto do sacerdote, do sumo sacerdote Eliasibe, que estava naqueles tempos cuidando da vida espiritual do povo que morava em Jerusalém. Queridos, muitas pessoas que o diabo usa hoje, às vezes elas não sabem que estão sendo usadas. Elas juram que são pessoas de Deus. Eu vou dar um exemplo prático para você poder entender isso. O apóstolo Paulo, quando ele era chamado de Saulo, né? Saulo foi com cartas para Damasco para prender todos os cristãos que ele encontrasse pela frente. E quem resistisse à prisão, ele tinha autoridade para matar. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo segurou a capa dos que estavam apedrejando a Estevão. Ou seja, ele estava apoiando aquele apedrejamento. Aí você vai dizer: não, Paulo fazia isso porque ele era um cara endiabrado, Paulo era um camarada satânico, maligno. Não, irmãos, não era não. Ele fazia isso porque ele era um judeu, participava da seita dos fariseus, que eram aqueles que eram considerados mais rigorosos, né, no judaísmo, que se gabavam por guardar a lei, né, de Moisés e conhecer a lei. Também junto com os fariseus estavam também os escribas, que eram homens que estudavam profundamente a palavra de Deus, conheciam. Paulo se avantajava na sua cultura bíblica de Antigo Testamento, do Pentateuco. Ele se avantajava a todos da sua época. Paulo era um erudito, Paulo era um exímio estudante da palavra de Deus. Aí você diz: como é que um cara desse persegue os cristãos desse jeito?
porque ele ainda não conhecia Jesus. Eu achei muito interessante esse texto, esse tema que a pastora Murakava vai falar aqui no seminário de libertação, que são os perdidos dentro da igreja. Hoje tem gente perdida dentro da igreja, tem pastor perdido dentro da igreja, tem liderança perdida dentro da igreja, tem pessoas que não estão visando o bem de Jerusalém, estão visando o seu bem próprio. E para fazer aquilo que eles acham que é melhor para eles, eles não se importam se os muros não vão ser reconstruídos. Eles não se importam se uma igreja vai ser prejudicada. Eles não se importam se uma família vai ser destruída. Eles não se importam com nada. Mas fazem isso no santo nome do Senhor. Paulo fazia e dizia: eu estou fazendo isso para o meu Deus, eu estou fazendo isso porque essa é a vontade de Deus. Até que um dia ele se encontrou com Jesus. A minha oração é que essas pessoas tenham um encontro com Jesus, porque muitos deles ainda não tiveram. E Tobias era um desses. Ele estava lá ao lado do sacerdote, mas ao mesmo tempo ele estava conspirando com Sanbalate para que Neemias não fizesse a obra que ele tinha para fazer. Muitas pessoas estão nessa situação hoje. Herodes, o próprio rei Herodes, ele foi usado pelo diabo sem perceber, porque alguém chegou para Herodes: olha, está para nascer um Messias, o sinal já está no céu, tem uma estrela, tudo que os profetas falaram, e tem um menino que está nascendo agora aqui em Jerusalém, que a gente não sabe onde, mas esse menino vai ser o rei dos judeus. Aí ele disse: rei? Como rei? Rei sou eu, ninguém pode reinar além de mim. Então o inimigo colocou no coração dele, através da preservação do seu reinado, o desejo de matar todas as crianças para atingir Jesus. Ele não atingiu, mas ele matou muita gente. Mas por que isso acontece? Porque tem desejos no coração de um homem ou de uma mulher que são destrutivos para a sua própria vida, para a sua família, para os seus negócios e até mesmo para a sua igreja local. É um alerta que eu estou dando à igreja. Nós temos recebido, queridos, de um tempo para cá, muitas ameaças, e eu tenho orado a Deus, sabe, assim, pessoas que falam contra o que Deus está fazendo na vida do seu povo, tanto na área da igreja quanto na área do I9. Irmãos, nós temos lutado aqui no I9 para dar uma educação diferenciada para as crianças, uma educação regida por princípios bíblicos, uma educação que busca melhorar a qualidade do professor, para que o professor seja um instrumento de Deus na vida das crianças, não só para o ensino comum, né, das matérias normais, mas também no ensino do dia a dia, quando eles estão em contato com as crianças, dentro e fora da sala de aula. E interessa, queridos, ao inimigo que isso não vá à frente. Eu vou falar aqui agora sobre fases da nossa vida com Deus. A sua vida com Deus é feita de fases, a vida de uma igreja local é feita de fases, a vida da sua família é feita de fases, e em cada fase existe uma estratégia maligna para tentar impedir o que Deus quer fazer na vida da nossa vida pessoal, familiar, profissional e espiritual. Você quer ver como é que começa isso? Vá comigo a Neemias capítulo 4, no versículo 3. Está aí em Neemias? Vire e vá ao capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. Neemias 4, versículo 1. Olha só. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito. E fez o quê? Ele escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria, porque ele era governador de Samaria, tá? O que ele disse? Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pós, pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita, né? E disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Primeira fase da construção de algo de Deus nas nossas vidas, quer seja na sua vida pessoal, quer seja na sua vida familiar, quer seja na sua vida profissional,
quer seja no seu relacionamento com Deus, quer seja você como cristão numa igreja local, primeira fase. A primeira fase é a fase do desdém. Tá? Eu vou falar aqui, por exemplo, daqueles que já têm Jesus no coração e que um dia você falou para as pessoas que você conhece, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, você falou assim: olha, eu tomei uma decisão na minha vida, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ter aliança com Jesus, eu quero viver com Jesus. A primeira coisa que uma turma fez foi desdenhar de você. Isso é fogo de palha. Aí, fulano, que nada, isso aí não vai dar em nada, daqui a pouquinho ele está do mesmo jeito, isso aí é conversa fiada e tal. Quem aqui, quando você se converteu e tomou uma decisão de começar uma construção na sua vida com Deus, reconstruir a sua vida com Deus, pessoas desdenharam de você? Irmãos, eu passei por isso. Meus primos caíram em cima de mim. Alguns tios meus falaram contra isso. Agora ele virou crente. Não sei, desdém. A primeira fase da nossa luta contra os principados e potestades malignos é o desdenhar. Esse desdenhar é como dizer: olha, não adianta, eles não vão reconstruir, eles não vão conseguir fazer esses muros, eles são fracos e uma raposa vai derrubar o muro deles. A segunda fase, queridos, já é diferente. Olha o versículo 6. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por quê? O povo tinha o quê? Ânimo de trabalhar. Irmão, povo desanimado, se você ficar desanimado com a sua vida, se você ficar desanimado com a sua família, se você ficar desanimado com a sua igreja, se você ficar desanimado com você mesmo, você não vai conseguir fazer nada. Se tem uma coisa que a gente precisa pedir a Deus, é que Deus restaure o nosso ânimo. E eu ando pedindo isso a Deus: Senhor, restaura o meu ânimo. Não importa quanto tempo eu estou te servindo, não importa quanto tempo eu ando na tua presença, não importa quanto tempo eu esteja dentro dos teus caminhos, restaura, Senhor, o meu ânimo. Se tem alguém desanimado aqui nessa noite com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja, com você mesmo, com a sua família, que Deus te restaure em nome do Senhor Jesus, porque sem ânimo, querido, não dá para fazer nada. Eles chegaram até aquele ponto que o povo tinha ânimo para trabalhar, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobre modo o quê? Irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Olha só como é que agora a coisa mudou. Agora não é mais o desdém, agora não é mais aquela coisa: não vão conseguir não. Eles já estavam vendo que eles estavam conseguindo, tá? Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, olha o que diz aqui, versículo 11, presta atenção nisso. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles. Entremos no meio deles. Não é de fora, não é alguém de fora falando mal, não é alguém de longe dizendo: não vai conseguir, não. Agora nós vamos entrar no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Tem pessoas às vezes que entram na sua vida, que você não sabe de onde veio, de repente começa a participar da sua vida, do seu dia a dia. Cuidado com alguma dessas pessoas, porque são enviadas de Satanás para te matar e fazer cessar o que Deus quer fazer na sua vida. Cuidado com alguns amigos que aparecem de uma hora para outra. Cuidado com alguns relacionamentos que você faz com pessoas que atrapalham a sua família, que atrapalham o seu casamento, que atrapalham os seus negócios, que atrapalham o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque o interesse é de que você morra e a obra de Deus não aconteça na sua vida. Mas esse morrer, querido, muitas vezes não é um morrer físico, não. Morrer foi para o caixão, não. É que você fique vivo e morto ao mesmo tempo. Você fique vivo e o seu casamento morra. Você fique vivo e a sua esperança morra. Você fique vivo e a sua fé morra. A sua alegria morra. E assim o que vai acontecer? A obra de Deus é cessada. E faremos cessar a obra. É a segunda fase. É a fase da ameaça. Nós vamos aí, nós vamos atacar vocês, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmãos, como temos sofrido nesses últimos dias ataques e ameaças
a nossa vida, a igreja, as famílias, a nós como povo de Deus. Esse governo maligno que de uns anos vem governando o Brasil, vem fazendo leis, vem tomando atitudes para dilacerar a família, o casamento, a igreja, a fé, a esperança. E são ataques. Hoje, quantas esposas estão preocupadas em relação ao seu marido, maridos estão preocupados em relação ao seu casamento, filhos preocupados com os pais, pais que estão preocupados com os seus filhos, com o que está acontecendo, porque são ameaças de todo lado. Quando nós estamos prestes, queridos, a ter uma grande vitória, igreja, povo de Deus, preste atenção nisso, quando estamos prestes a ter uma grande vitória, as pressões aumentam, porque o inimigo sabe que estamos prontos e perto de uma grande vitória na nossa vida. Cuidado com a sua vida espiritual, cuidado com o seu casamento, cuidado com a sua família, cuidado com quem você é como cristão, os valores de Deus no seu coração, cuidado. Sabe por quê? Porque isso não é uma coisa que acontecia só no dia de Neemias, não, irmãos. Acontece na nossa vida hoje. Você está prestes a fazer algo que vai fazer um divisor de águas na sua vida. Deus está para consolidar a obra que Ele fez e tem feito no seu coração. Se prepare, porque o diabo vai tentar impedir isso. Atos capítulo 4, versículo 29. Vamos lá no Novo Testamento. Atos capítulo 4. Versículo 29. A igreja estava dando seus primeiros passos. Jesus havia sido morto, ressuscitado ao terceiro dia, aparecer aos seus discípulos em 40 situações, né? Em 40 dias Jesus esteve no meio deles, mas agora Jesus tinha sido levado aos céus e agora era com a igreja, né? E começou a haver uma perseguição muito grande. Pedro e João foram presos, né? Capítulo 4 de Atos, versículo 1 diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Agora, por que isso estava acontecendo? Olha aqui. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5.000 homens. Não estamos falando aqui de mulheres nem de crianças. 5.000 homens haviam aceitado a palavra de Deus e estavam passando pelas águas, estavam sendo batizados. Sempre que isso acontece em alguma igreja, onde for, Satanás está com as suas antenas ligadas para tentar impedir que isso continue acontecendo. E ele usa pessoas de fora, mas ele usa também pessoas de dentro da própria igreja. O joio no meio do trigo, como a palavra de Deus nos diz que isso iria acontecer. Mas no versículo 29 em diante, do capítulo 4 também, talvez virando a página da sua Bíblia. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, versículo 29, capítulo 4, e concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Irmãos, ameaças. Quantas vezes você durante o dia é assaltado por uma palavra que te deixa triste, por uma palavra que te deixa preocupado, angustiado, com medo? Meu Deus, isso vai acontecer. São coisas que vêm como ameaça sobre a nossa vida para que o inimigo pare a obra que ele está fazendo no nosso coração. Tanto, querido, nos dias de Neemias, quanto nos primeiros dias da igreja, as atitudes tomadas por aqueles que lideravam o povo de Deus naqueles dias são muito semelhantes, são muito parecidas. Aqui nesse texto, eles começaram a orar, uma atitude de oração. Capítulo 4, aí, versículo 24, do texto que a gente leu, capítulo 4, versículo 24, Atos 4, 24. Ouvindo isto, né,
ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Estava falando de Jesus, de como se juntaram para matar Jesus. Juntou Roma, juntou as autoridades de Israel, todo mundo junto para matar Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel. Ou seja, gentios, Herodes, Pôncio Pilatos e gente do próprio povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Queridos, o que Deus tem falado ao meu coração é que tudo isso tem que acontecer. Toda essa luta que nós estamos passando como cristãos hoje, você que quer ser um servo de Deus, que não quer se coadunar com pecado, que não quer se alinhar com idolatria, com feitiçaria. Irmãos, hoje nós temos feitiçaria acontecendo dentro de algumas igrejas evangélicas. Vou repetir, feitiçaria dentro de igreja evangélica. Porque o que estão fazendo nada mais é do que o retorno à feitiçaria, à idolatria e tudo aquilo que Deus condenou. Isso está acontecendo. Mas é necessário que aconteça, porque a palavra de Deus disse que isso ia acontecer, irmãos. Então, se a palavra de Deus diz que isso iria acontecer, mas nos alertou, cuidado com os falsos profetas. Os escândalos virão, mas que não venha por você. Ai daquele que por quem vêm os escândalos. Mas tudo isso está predeterminado, queridos. A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam dias de angústia, qual nunca houve desde que há mundo. Você pode entender isso? Angústia, qual nunca houve desde que há mundo. Irmãos, a gente manda um filho hoje para a escola, para a faculdade, e fica preocupado até o horário que ele volta. Porque é tanta maldade, é tanta violência, é bala perdida, é não sei o quê. Irmãos, é tanto problema, é tanto assalto. E alguém para tomar um celular de alguém é capaz de ceifar a vida de uma pessoa por causa de um celular. E nós ficamos preocupados, ficamos angustiados, estamos vivendo esses dias, irmãos, que a palavra de Deus predeterminou que ia acontecer. Mas agradeço a Deus porque você está ouvindo essa palavra nessa noite, que é um alerta e ao mesmo tempo é um consolo de Deus, porque Deus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não temais. Jesus disse: vocês não temam, porque eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o meu Espírito, e o meu Espírito vos guiará toda a verdade. Mas eu estou abrindo os seus olhos para você não se guiar por mentiras, para você não se guiar por ilusões, para você não seguir atrás de pessoas que estão como Tobias no meio do povo de Deus. Pessoas que têm intenção de sambalate contra a igreja. E muitas vezes se diz crente, servo de Deus. Escribas e fariseus em nossos tempos, que se aplicam ao estudo minucioso da palavra, detalhado, profundo, nos originais, do grego, do hebraico, mas são verdadeiros malignos dentro da igreja, como eram os fariseus, como eram os escribas nos dias de Jesus. Veja bem quem Jesus bateu nos dias que ele esteve aqui: nos escribas e nos fariseus. Não era por falta de conhecimento da palavra, porque eles estudavam a palavra dia e noite. E hoje nós continuamos tendo esse tipo de gente no meio do povo de Deus, que parece que quanto mais estuda a palavra, mais burro fica. Quanto mais estuda a palavra, mais perverso fica, mais maligno fica. Sabe por quê? Porque a palavra, quando ela é dissociada do verdadeiro sentimento que devemos ter em Cristo Jesus, ela se torna uma letra fria, vazia, e que só serve para ser usada para os intentos malignos de algumas pessoas.
E a palavra de Deus diz que eles vão tentar convencer justamente o povo de Deus, os incautos, se possível para enganar o próprio povo de Deus. Esteja atento, querida. Guarde a sua vida diante de Deus. Guarde a sua família, guarde o seu casamento. Eu quero dar uma palavra aqui muito específica aos casais, a quem é casado. Você já reparou o que tem acontecido em nossos dias? Que casais que são casados assim há 25, 30 anos, estão se separando. Aí você vai dizer, meu Deus, nessa altura do campeonato, filhos já criados, alguns já até casados, pessoas que são avós já nasceu neto, e estão se separando. Irmãos, está acontecendo em nossos dias. Sabe por quê? É aquela fase que eu falei. No início, quando casou, todo mundo, alguns diziam assim, isso não vai dar certo não, esse casamento não dura não. Mas durou, chegou a 25, chegou a 30 anos. Agora começam as ameaças. E o que é pior, as palavras mais perigosas do que a ameaça. Você sabia que às vezes um elogio é pior do que uma ameaça? Às vezes um elogio é pior do que uma ameaça. Tem gente que se aproxima de você como marido, de você como esposa, e aproxima-se com palavras de elogio. Olha, eu tenho visto que você é uma mulher fantástica. Olha, eu percebo que você é um homem maravilhoso. E a pessoa começa a pegar aquele elogio para si e dizer, é mesmo? É uma pena, né, que o seu cônjuge não reconheça isso, a bênção, a pérola, o valor que ele tem dentro de casa. Irmãos, isso tem acontecido com gente crente, irmão, que se aproxima de um marido, de uma esposa, pessoas que se dizem crentes, que estão na igreja, que estão ouvindo palavra de Deus. Olha, seu marido, sua esposa devia valorizar a bênção que o Senhor deu, usa a palavra bíblica, versículo e tudo. Você sabia que isso aconteceu com Neemias? Neemias foi atraído por algumas coisas. Eu queria que você fosse comigo em Neemias 6, para a gente poder ver no texto. É bom quando a gente vê no texto. Neemias capítulo 6. Primeiro, desdenharam dele. Depois ameaçaram ele. Agora mudou, olha só. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia mais brecha nenhuma, ainda que até este tempo não havia posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem encontrar-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o quê? Mal. Então agora já não era mais ameaça, a conversa agora é o seguinte, vamos bater um papo. Você é um cara legal, nós já vimos que você é uma pessoa bem intencionada, nós estamos mudando a nossa opinião a seu respeito, tá? Nós achávamos que você era um camarada assim, assado, mas agora a gente está vendo que você é uma pessoa que, né, sabe fazer o seu trabalho e tal, um cara competente. Enviei-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo o quê? O que ele estava fazendo? De modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ou seja, estou fazendo grande obra, não posso parar a obra para ter esse papinho com vocês. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. A carta aberta era sem selo, qualquer um podia abrir, qualquer um podia ler. Do teor seguinte, entre as gentes que se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus
intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Olha só, entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, irmãos, está rolando um papo aí, fulano falou que Beltrano disse que ouviu de Ciclano. Fofoca, querido, fofoca. Quantas pessoas hoje estão com um casamento comprometido por causa de fofoca? Quantas amizades terminaram por causa de fofoca? Quanta gente saiu da sua igreja local por causa de fofoca? Conspiração, fulano falou que Beltrano disse. Irmãos, eu já ensinei aqui na igreja como é que a gente lida com isso. Olha, está acontecendo um negócio aí e tal, e você não acha que isso está errado? Essa decisão que o líder tomou, essa decisão que o pastor tomou, essa decisão que o bispo tomou, você não acha? Eu não acho nada. Você acha, vai falar com ele. Irmãos, o fofoqueiro a gente tem que cortar sim, né? Aquela pessoa que está tentando criar intriga, sabe, você não acha, olha, eu ouvi falar que fulano falou que você ou sua família, ou seu, irmãos, vai falar com quem resolve o problema. Eu não resolvo o problema. Quem pode resolver não está aqui. Irmãos, o fofoqueiro, o dissimulador, quando ele ouve uma palavra dessa, ele sai de banda e vai procurar cantar em outro terreiro. Mas não, tem gente que fala, é mesmo? Fulano falou? Me conta mais, e isso assim, e aquilo outro, e dá corda para quem está fazendo o mal contra uma família, contra a igreja, contra um casamento, contra uma liderança. Neemias simplesmente diz, olha, estou ocupado demais, estou fazendo grande obra e não vou ceder isso não. Olha só. Então Sambalate enviou pela quinta vez alguém com a carta aberta e tal, e disse essa historinha, olha, você está construindo porque você quer ser rei deles. E puseste profetas para falarem a respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha só, olha o estratagema. Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma se sucedeu. Tu e o teu coração é que o inventas. Neemias falou, olha, eu não tenho vontade de ser rei coisa nenhuma, eu não estou reconstruindo muros, nem cidade, porque eu quero reinar sobre ela, não quero. Aliás, Neemias, quando saiu de lá com as cartas do rei Artaxerxes, ele saiu com prazo para ir e com prazo para voltar. Porque ele era copeiro do rei, o rei gostava muito dele e tinha dito para ele, ó, eu te mando, você pode reconstruir a cidade dos seus pais, os muros e tudo bem, te mando até com carta, com material para você poder fazer, mando os meus nobres com você, mando os meus oficiais para te guardarem pelo caminho, te mando com carta para ir lá para a floresta do rei, para tirar quanta madeira você precisar para fazer as portas, enfim, tudo, mas você vai e você volta. E Neemias deu a palavra, eu vou e eu volto. E Neemias era um homem de palavra. E justamente era isso que ele estava fazendo lá. Mas começava aquela conversinha fiada a dizer que ele queria ser rei. Irmãos, porque todos eles procuravam, disse Neemias, atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eu tenho orado a Deus para que Ele fortaleça as minhas mãos. Você deve orar a Deus para que Ele fortaleça as suas mãos na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, para você não entrar nesse esquema aqui, ó. Tendo ido eles à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, ou seja, um profeta aposentado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha que ameaça, irmão. Olha que, vão te matar, cara. Vai lá para dentro do templo, se esconde lá, porque o único lugar seguro para você se esconder é dentro do templo. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Sabe por quê? Porque ele queria, os inimigos dele estavam querendo que ele se escondesse dentro do Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar. Irmão, se ele não fosse morto por Deus, ele seria morto pelo povo.
Olha que atitude, induzindo Neemias ao erro. Cuidado com alguns conselhos que você recebe, que induz você ao erro. Induz você a fazer aquilo que você não deve fazer. Induz você a fazer alguma coisa contra a vontade de Deus ou contra a autoridade que Deus instituiu sobre você. Cuidado com conselhos que você recebe. Mas veio do profeta, um profeta que estava encerrado. Irmãos, o que tem de profeta encerrado hoje? Gente que no passado até falava em nome de Deus, mas que Deus agora não fala mais com eles, nem através deles. E o cara continua falando, não, porque eis que o Senhor vos fala, e dando ordem para fulano, dando ordem para ciclano. Cuidado com isso. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e de me vituperar, ou seja, me censurar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me, ou seja, o Senhor lembra disso, Senhor. O Senhor vê isso que estão fazendo contra mim, Senhor. Ele começou a orar, ele começou a dizer, Senhor, me livra disso, porque existia uma conspiração contra Neemias e contra a obra que ele estava fazendo naquele lugar. Queridos, eu quero encerrar a palavra, mas eu quero dizer o que eu falei hoje pela manhã aos irmãos. Tanto na igreja lá no livro de Atos, quanto aqui, nós vemos Neemias conclamando o povo para a oração. Nós oramos, versículo 9 do capítulo 4, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Oraram. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja orou. E mais, eles fizeram um apelo, eles fizeram um pedido a Deus, no livro de Atos, que eu compartilhei hoje com a igreja. Nós vamos tomar algumas posições a respeito disso, dessa palavra que eles deram no livro de Atos e que nós também vamos tomar aqui. Olha a oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Nós temos 4 meses para terminar o ano: setembro, outubro, novembro e dezembro. E eu conclamei hoje a igreja pela manhã, estou fazendo à noite. Nós vamos dedicar esses 4 meses a uma oração mais incessante, a uma oração mais fervorosa, mais calorosa diante do Senhor. E uma coisa que eu pedi de manhã, e uma coisa que eu vou tornar a pedir nessa noite com os irmãos, é que nesses 4 meses que o Senhor venha fazer curas, que o Senhor venha fazer sinais e prodígios por intermédio do nome santo do Senhor Jesus. Curas, prodígios e sinais. No mês de outubro, que é mês que vem, nós vamos fazer a última semana do projeto de vida, a última semana de oração desse ano. Esse mês de setembro será uma preparação para essa última semana. E eu estou pedindo a Deus que seja um mês de intensa oração do povo de Deus. Hoje eu estabeleci um relógio de oração pela manhã, que eu não vou ter tempo de fazer como eu fiz hoje pela manhã, determinando as horas, mas eu vou ensinar você como é que vai funcionar. Você vai escolher qualquer hora das 24 horas do dia, da 0 hora de meia-noite até a meia-noite do dia seguinte. Escolha uma hora. Eu, por exemplo, escolhi o horário de meia-noite, e nós vamos dedicar 15 minutos de oração em qualquer desses quartos de hora. Toda hora é dividida em 4 pedaços, 4 partes. São 4 partes de 15 minutos. Então você vai dedicar 15 minutos de qualquer hora
de meia-noite até meia-noite e 15, ou de meia-noite e 15 até meia-noite e 30, ou de meia-noite e 30 até meia-noite e 45, ou de meia-noite e 45 até 1 da manhã, ou de 1 da manhã até 1h15, ou de 1h15 até 1h30, você está entendendo? Você vai escolher 15 minutos, de 1/4 de hora, e você vai dedicar a oração, pela sua família, pela sua vida pessoal diante de Deus, e pela nossa igreja local. 15 minutos de oração. Eu só posso fazer 15, se eu tiver vontade de fazer 30, faça 30. E se eu quiser dedicar 1 hora de oração, dedique 1 hora. Eu não estou limitando, eu estou dizendo que o mínimo seria 15 minutos. O mínimo. No mês de outubro, na primeira semana, que é a semana do projeto, nós vamos buscar a Deus como nunca buscamos antes. Eu estou conclamando a igreja, irmãos, o momento que a igreja passa, o que está acontecendo no meio do povo de Deus, os casamentos que estão sendo atacados. Entenda, eu estou dando aqui uma palavra de orientação, mas é uma palavra de alerta ao povo de Deus. Só tem um jeito, irmãos, é orar e pôr guarda. Foi o que eles fizeram, oraram e puseram guarda. Aí sabe o que aconteceu? O inimigo não atacou, porque percebeu que eles estavam preparados. Se fosse atacar, eles iam ser rechaçados. Você sabe quando é que o diabo não te ataca? Quando ele percebe que você está preparado. Sabe quando ele te ataca? Quando ele percebe que você está distraído. Quando ele percebe que você está vivendo a vida distraidamente e tal. Aí você vai entrando no caminhozinho dele, e quando você vê, está fazendo um monte de besteira. Não faça isso. É tempo de nós orarmos. Agora, uma coisa que eu vou pedir a Deus junto com a igreja, é que nesses 4 meses, Deus realize grandes prodígios, curas, sinais. Eu estou pedindo sinais de Deus no meio da igreja. Eu estou dizendo, Senhor, enquanto a gente faz a tua obra, que o Senhor Jesus Cristo realize sinais no nosso meio. Eu me lembro quando o bispo Roberto começou a Nova Vida na ABI, o Auditório Brasileiro de Imprensa, no centro do Rio. A igreja de Nova Vida nasceu debaixo de sinais, de curas, libertações, transformações de vida, milagres mesmo. E eu estou pedindo a Deus, Senhor, eu sei que a igreja não pode o tempo todo ficar, Senhor, sinal, maravilha. Não, nós não podemos ficar assim o tempo todo. Mas há momentos em que sinais têm que acontecer. Há momentos em que Deus fez isso. O Senhor Jesus, no início do seu ministério, foi basicamente de sinais. Depois esses sinais foram diminuindo, ele terminou com profecia. Ele terminou com palavras proféticas, mas no início foram sinais. E eu estou pedindo a Deus que esses sinais tornem a acontecer. Sabe por quê, querido? Porque só tem uma coisa que faz as pessoas reconhecerem o poder de Deus na nossa vida. A primeira delas são os sinais. E a segunda é quando você mostra um coração convertido e verdadeiramente transformado pelo Senhor Jesus. É o que nós vamos pedir ao Senhor. Que haja libertação. Que haja santificação das nossas vidas. Se tem alguém que está com alguma coisa precisando consertar na sua vida, o momento é agora, querido. Santificai-vos, porque assim, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Palavra que Deus deu a Josué, quando estavam para atacar a cidade de Jericó. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se a gente quer prodígio, quer sinal, quer cura, quer transformação de vida, tem que haver santificação. E nós vamos orar incessantemente por isso. Orar e vigiar. Vamos participar desse desafio juntos. É o que eu estou conclamando você. Vamos fazer isso juntos. Não deixe para depois, querido. Depois eu vejo, não, é para agora. A nossa necessidade é para hoje, é para já. Vamos ficar de pé? Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus,
nós conseguimos identificar claramente, quando olhamos para o que está acontecendo em nossos dias, que o inimigo tem se movimentado de maneira feroz, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Grandes coisas o Senhor está para fazer no meio do seu povo. Satanás sabe disso, que o cerco está fechando, que o tempo está acabando e que a igreja está se preparando para encontrar-se com o seu Senhor. E quando isso acontece, o inimigo fica furioso e ele tenta as suas últimas cartadas, as suas últimas ameaças, as suas últimas tentativas de subornar pessoas com desejos que há em seus corações, levando-as a fazerem coisas terríveis contra a sua própria família. Nunca houve tanto adultério, Senhor. Nunca houve tantos lares desmoronando. Nunca houve, ó Deus, tantas igrejas sendo atingidas, ó Deus, como em nossos dias. Nunca houve, ó Deus, tanta feitiçaria no meio do povo de Deus, idolatria. Nunca houve, ó Deus, tanta coisa ruim como está acontecendo em nossos dias. Mas bem-aventurados aqueles que podem ouvir a Tua palavra e ainda hoje serem reconhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que ainda têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai querido, que essas bem-aventuranças nos acompanhem, Pai. Eu oro a Ti nessa noite, pedindo a Ti que hajam transformações de vidas, milagres, bênçãos, livramentos. Ó Deus, pessoas sejam curadas como um sinal do Teu poder no meio da Tua igreja, porque Tu ainda és o mesmo Deus que ontem curava. Tu és hoje o Deus que cura as nossas enfermidades. Eu oro a Ti, ó Pai, pedindo que haja transformação. Pai querido, que o inimigo seja desmascarado e que o Teu povo enxergue com todas as letras aquilo que é vontade Tua para as nossas vidas, Senhor. Pai querido, nós oramos a Ti porque acreditamos numa igreja eficaz, numa igreja vibrante, numa igreja, ó Deus, que tem ânimo para trabalhar, numa igreja, ó Deus, que tem alegria de convidar alguém para estar na casa do Senhor, que tem alegria de convidar os parentes, os amigos, os vizinhos. Pai querido, transforma essas situações, Pai, e que nessa noite comece uma revolução. Pai querido, incomoda os Teus servos em casa para nós orarmos no relógio de oração. Oh, Pai querido, que não haja esquecimentos. E se alguém por um acaso tiver atido em alguma atividade, que possa trocar esse horário, mas não deixar de orar, Pai. Que nós estejamos, ó Deus, incomodados pelo Teu Espírito, a orarmos e a intercedermos pela nossa família e pela nossa igreja. Pai querido, que nós saiamos daqui nessa noite impactados por essa palavra e preparados para começar a ver o agir de Deus em nossos corações. Eu oro por aquele que está triste, abatido, cansado. Eu peço a Deus por aquele que está desanimado, que anda olhando, ó Deus, para as circunstâncias ao seu redor, que nessa noite seja restaurado. O poder de Deus sobre a tua vida te restaura. O Senhor está dizendo: servo meu, levanta-te, porque eu sou contigo. O Senhor nessa noite está te dando um recado, minha irmã. A sua tristeza não pode continuar, porque a alegria do Senhor virá pela manhã. O Senhor está dizendo: isso tem tempo determinado, isso vai passar. Pai querido, nós estamos declarando, porque nós confiamos na Tua provisão e na Tua palavra, Senhor. Essa igreja, ó Deus, foi estabelecida aqui pela Tua palavra. Nós estamos aqui há 21 anos, ó Deus, porque essa igreja tem promessa. E tudo aquilo que é promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E você possa dizer isto ao Senhor. Diga: eu creio que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu creio também que aquele que começou a boa obra na minha vida, na minha família, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém e amém. Diante do Teu altar
sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Diga. Este lugar, tu és real. És real. Vou me entregar totalmente. O Senhor está falando ao teu coração. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar E entender. Deus falou com você nessa noite. se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais uma vez diga. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Senhor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. A semelhança do que nós fizemos hoje pela manhã, eu queria terminar esse culto. E você dando o braço a quem está ao seu lado, não dê a mão não. Faz um elo assim com o braço. Quem está do seu lado. Lado a lado. Igreja do Senhor. Irmãos, eu fico pensando naquela cidade de Jerusalém, construindo os muros, reconstruindo, né? As famílias ali dentro sendo ameaçadas, e eles deram as mãos e disseram: nós vamos defender essa cidade. Eu fico pensando quando Neemias disse: olha, pelejem pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas casas, vossas famílias. Vocês não estão pelejando por homens, não, estão pelejando pela família de vocês. Irmãos, como a gente está sendo atacado hoje como família, né? Como estamos sendo atacados. E você coloque, ao dar esse braço, né, ao braço de quem está ao seu lado, é numa atitude de dizer assim: querido, eu estou unido com você. Juntos nós vamos defender a nossa herança, a nossa colheita, a nossa família, a nossa igreja local. Senhor nosso Deus, nós estaremos em oração, Pai, nesses dias. Esse mês de setembro será um mês de intensa oração, nos preparando para a última semana do projeto e de oração que faremos em outubro, quando restarão apenas 3 meses para encerrarmos esse ano de 2016. Um ano que no início tu já havia falado conosco que passaríamos por um grande deserto, mas o deserto está chegando ao fim e nós vamos chegar lá do outro lado, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos com nossos irmãos e
pedimos que Tu fortaleças as vidas, os pais, as mães, os maridos, as esposas, os filhos, as famílias aqui representadas, Pai. Que o inimigo não venha derrubar a nossa família, pelo contrário, que ela seja solidificada, que ela seja fortalecida, que ela seja, ó Deus, preparada para enfrentar os dias difíceis que nós estamos vivendo. Abençoa os casamentos, que o amor da esposa para com o marido aumente, o amor do marido para com a sua esposa aumente, que o amor dos pais para com os filhos aumente, Pai, e também dos filhos para com os pais. Abençoa, ó Deus, cada família, cada lar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Colocamos diante do teu altar os pedidos que estão aqui, cada necessidade, essas vidas aqui representadas, Pai, que eles sejam visitados, Pai, milagres aconteçam, vidas sejam recuperadas e restauradas, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, estas famílias, é o que nós te pedimos. Pai querido, estamos começando hoje mais uma semana. Nessa semana, ó Deus, temos afazeres, temos coisas para resolver. Alguns irmãos aqui estão com coisas sérias para resolver essa semana. Abençoe, ó Deus, essas vidas, e que ao retornarmos aqui na quarta ou na quinta-feira à tarde, Pai querido, nós venhamos para reabastecer a nossa vida desta palavra que nessa noite nós recebemos do Senhor. Concede uma semana de vitória ao teu povo, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão, diga: eu vou orar por você essa semana. Eu vou orar pelas nossas famílias. Aleluia.